Novembro 5, lendo a história de Deus. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 75. Marcos capítulo 14, versículos 32 a 72. Lucas capítulo 22, versículos 39 a 71. E João capítulo 18, versículos 1 a 27. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 75. Jesus no Getsêmani. Então, Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: "Sentem-se aqui enquanto vou ali orar." Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então, lhes disse: "A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo." Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. "Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora?" perguntou a Pedro. "Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca." Ele se retirou pela 2ª vez e orou: "Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade." Quando voltou de novo, os encontrou dormindo porque os olhos deles estavam pesados. Então, deixou-os novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois, voltou aos discípulos e lhes disse: "Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o meu traidor." Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles: "Ele é aquele a quem eu saudar com um beijo. Prendam-no." Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: "Saudações, Rabi," e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: "Amigo, o que o traz aqui?" Então, os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus lhe disse: "Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não poderia imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como, então, se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma?" Naquela época, Jesus disse à multidão: "Acaso estou chefiando alguma rebelião para que venham me prender com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas." Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus diante do Sinédrio. Os que prenderam Jesus levaram-no para Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Ele entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. No entanto, não encontraram nenhum, embora tenham se apresentado muitas falsas testemunhas. Finalmente, apresentaram-se 2, que declararam:
Este homem disse: sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem contra você? Jesus, porém, permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que jure pelo Deus vivo. Diga-nos se você é o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês: chegará o dia em que verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia agora. O que lhes parece? É digno de morte, responderam. Então, alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetize para nós, Cristo. Quem foi que bateu em você? Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Contudo, ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que está falando. Depois, saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente, você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente, o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Marcos capítulo 14, versículos 32 a 72. Jesus no Getsêmani. Então, foram para um lugar chamado Getsêmani e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza morta, disse. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se retirou e orou. Repetindo as mesmas palavras, quando voltou, de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o meu traidor. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Ele é aquele a quem eu saudar com um beijo. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Rabi, e o beijou. Então os homens agarraram Jesus e o prenderam. No entanto, um dos que estavam por perto sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha.
Jesus disse a eles: Acaso estou chefiando alguma rebelião para que venham me prender com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas era preciso que se cumprissem as Escrituras. Então, todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, que se cobria apenas com um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, fugiu nu, deixando o lençol para trás. Jesus diante do sinédrio. Eles levaram Jesus para o sumo sacerdote. Então, se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, aquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um depoimento contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. No entanto, não encontraram nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então, levantaram-se alguns e declararam, falsamente contra ele: Nós o ouvimos dizer: Destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Contudo, nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Então, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem contra você? Jesus, porém, permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que acham? Todos o condenaram como digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: Profetize! Os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Quando ela viu Pedro se aquecendo, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para a alpendre. Nesse momento, o galo cantou. Quando a criada viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. Ele, porém, negou outra vez. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles. Você é galileu. Ele, porém, começou a amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Logo, o galo cantou pela segunda vez. Então, Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 71. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse-lhes: Orem para que vocês não caiam em tentação. Então, afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza.
Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, porém, lhe perguntou: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? Então, um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! Então, tocando na orelha do homem, ele o curou. Em seguida, Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que vieram procurá-lo: Acaso estou chefiando alguma rebelião para que venham com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Contudo, esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Quando, porém, acenderam Você uma acabou de fogueira no meio do acompanhar a pátio Bíblia e sentaram ao 365, redor dele, lendo a Pedro história de Deus. sentou-se com Se você eles. quer acompanhar O com outra maquiado versão viu bíblica, sentado ali à luz registrar do a sua fogo. leitura, dar Ela olhou sugestões, participar fixamente de nosso para grupo ele no e disse: WhatsApp, ou até mesmo Este homem fazer estava com pedidos ele. de oração, acesse Contudo, sempre ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois, www.abiblia365.com.br e um homem lembre-se o viu e sempre, disse: em leituras Você diárias, também é um deles. confortaremos e Homem, não fortaleceremos sou, a nossa respondeu fé. Pedro. Cerca de 1 hora depois, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que está falando. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os soldados zombam de Jesus. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam-lhe os olhos e diziam: Profetize, quem foi que bateu em você? Então, dirigiam-lhe muitas outras palavras de insulto. Jesus diante de Pilatos e Herodes. Ao amanhecer, reuniu-se o conselho dos líderes religiosos do povo, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado diante deles. Diga-nos se você é o Cristo, exigiram. Jesus respondeu: Se eu lhes disser, não crerão em mim, e se eu lhes perguntar, não me responderão. Contudo, de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poderoso Deus. Perguntaram-lhe todos: Então, você é o Filho de Deus? Vocês dizem que eu sou, respondeu. Eles disseram: Por que precisamos de mais testemunhas? Ouvimos dos próprios lábios dele. João capítulo 18, versículos 1 a 27. Jesus é preso. Quando terminou de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado, havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então, Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, que levavam tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que aconteceria com ele, saiu ao encontro deles e perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré responderam: Sou eu,
disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente, ele lhes perguntou, a quem procuram? A Jesus de Nazaré, disseram. Jesus respondeu, já disse a vocês que sou eu. Se é a mim que estão procurando, deixem estes homens ir embora. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haveria de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus diante de Anás. Assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria melhor que um homem morresse pelo povo. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela, então, perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interroga Jesus. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Jesus respondeu-lhe, eu tenho falado abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto deu um tapa no rosto dele. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou. Jesus respondeu, se eu disse algo mal, prove que é mal. Mas, se eu falei a verdade, por que me bateu? Então, Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Pedro nega Jesus mais 2 vezes. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu. Eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez, Pedro negou, e imediatamente o galo cantou.